dando início aqui com as informações. Tá aqui, gente, só para lisura da informação. Lindbergh pede a Moraes a revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro após carta de Jair Messias Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro. O desespero está tomando conta. Mas o desespero não está tomando conta só do Lindbergh, não. Do Lula também, gente. Lula, após aqui ficar sabendo dessa notícia, parece que ficou preocupadíssimo, tá? Milei virá visitar Bolsonaro e apoiar Flávio Bolsonaro contra Lula da Silva. Por que eu decidi trazer essa informação aqui para vocês, gente? Porque eu tive a informação de que o Lula não tá gostando disso aqui. Porque é um líder, né? É um líder de um outro país que está vindo ao Brasil para prestigiar e declarar apoio para Lula da Silva. E qual que é o grande desespero e a preocupação do Lula da Silva? É que os aliados do Lula já foram basicamente todos enxotados das lideranças dos países de esquerda, né? Boric no Chile, teve lá o Rodrigo Paes, o aliado dele na Bolívia, que foi enxotado, entrou o Rodrigo Paes. Na Colômbia, gente, tá? O Espriella entrou lá e derrubou o aliado do Lula, né? O Gustavo Petro agora já basicamente enxotado da liderança. Ou seja, nos países que eram liderados pela esquerda, né, os aliados do Lula, todo mundo botou todo mundo para correr. Os eleitores botaram todo mundo para correr. Ou será que o Lula está contando com a presença do Nicolás Maduro? Nicolás Maduro está preso, né? Nicolás Maduro, se tivesse solto, provavelmente poderia até vir aqui dar uma ajudinha, né? Pro amigo Lula, pro velho companheiro de longa data Lula. Mas o homem está preso. Foi capturado, preso por Donald Trump, está preso atrás das grades nos Estados Unidos. Então quem, né? Líder de esquerda que pode vir aqui no Brasil dar esse apoio moral pro Lula? Eu acho que nessa o Lula vai se ferrar e se lascar. E o Lula deve estar numa inveja. O Lula deve estar numa inveja, gente, tá? Ou seja, o grande líder Javier Milei confirmou sim que vai estar presente no lançamento, né, gente, tá? Do Flávio Bolsonaro, o anúncio da sua campanha à presidência da República. E Lula da Silva, até agora, nenhum líder disse que vai estar presente no evento do Lula. É para desesperar, viu, gente, tá? Ou seja, o Lula fica assim, gente, no Chile já não tenho mais companheiro. Na Bolívia não tenho mais companheiro. Peru não tem mais companheiro, porque a Fujimori lá ganhou do esquerdista, né? Na Colômbia, né? Petro tá lá desesperado, lá querendo tirar o novo presidente lá. Não, gente, meu Deus do céu. Lula tá ferrado e lascado. Então o Milei vai visitar o Brasil, apoiar Flávio Bolsonaro contra Lula da Silva, e o desespero começa a tomar conta. E tem mais motivo para desespero do Lula, gente, porque o Nicolas Ferreira também declara apoio. Nicolas Ferreira, gente, por que o Lula não tá gostando nada disso aqui? Porque o Nicolas Ferreira é o deputado federal, é o parlamentar no Brasil que tem o maior alcance nas redes sociais. Mas é assim, de longe. Ele deixa os outros assim no chinelo. É tipo assim, ele tá no nível 1000 e os outros tá no nível 100. Então ele assim, anos-luz, as publicações dele têm um alcance gigantesco. Não é à toa que um vídeo dele teve 300 milhões de visualizações. Visto que o Brasil tem cerca de 230 milhões de habitantes, ou seja, mais do que o número de habitantes no Brasil, ou seja, ele teve alcance até fora do país, em vários países, para ter aquele número de visualizações. E o Lula entra em desespero. Ou seja, o Flávio Bolsonaro acabou de ganhar uma ajuda de grande peso, que é a do Nicolas Ferreira. Eles tentam criar uma discórdia, a mídia de esquerda tenta plantar a sementinha da discórdia. Que Nicolas Ferreira estava por trás do vídeo da Michelle Bolsonaro. A mídia tentou plantar essa sementinha da discórdia para afastar o Flávio Bolsonaro do Nicolas Ferreira.
Não adiantou nada e o Nicolas acaba de reforçar apoio a Flávio Bolsonaro após carta escrita pelo grande líder da direita. O que o Bolsonaro pediu? União na direita. E o Nicolas é um cara muito fiel. Ele sabe o significado da palavra fidelidade, lealdade, empatia. Ele sabe que ele só está onde está hoje é graças a Jair Messias Bolsonaro. Ele já disse isso várias vezes. Se não fosse o Bolsonaro, eu não estaria aqui hoje. Então tá aí, gente, para desespero de Lula da Silva, o deputado federal de maior alcance nas redes sociais no Brasil, que ele é considerado até um Charlie Kirk aqui do Brasil, né? Acabou de declarar apoio incondicional a Flávio Bolsonaro após a carta do grande líder da direita, Jair Messias Bolsonaro, gente. Então tá aqui a notícia que desesperou Lula da Silva, né? Ó, na postagem, Nicolas disse que desde que Bolsonaro anunciou sua decisão, tem trabalhado em favor da candidatura de Flávio e voltou a defender que divergências internas sejam deixadas de lado. É aquilo que eu sempre falo para vocês aqui, que o Nicolas também reforça. Gente, vamos deixar as diferenças de lado, as picuinhas de lado e focar naquilo que interessa. E qual que é o grande objetivo da direita? É expurgar, alijar, enxotar Lula da Silva da presidência da República. E só tem uma forma de enxotar o Lula do poder. É a direita se unir. Mas é todo, gente, tá? Num caminho só, se unindo com um único objetivo, que é expurgar Lula da presidência da República. E agora, gente, notícia urgentíssima, tá? Que foi confirmada aqui há poucos instantes. Luto na política, gente, tá? A morte foi confirmada. Aliado, né? Grande aliado de Donald Trump, parece que não resistiu e morreu no hospital, gente. Parece que teve um infarto, foi levado para o hospital, não resistiu. Morre Lindsey Graham, senador republicano dos Estados Unidos e grande aliado do presidente Donald Trump. É esse aqui, gente, tá? Gente, teve um detalhe aqui que chamou muita atenção, que eu vou explicar para vocês na morte desse senador aliado de Donald Trump. Há uma certa desconfiança. Calma que eu vou explicar isso aqui para vocês nos mínimos detalhes. O senador norte-americano Lindsey Graham, membro do Partido Republicano, morreu na noite de sábado, 11. A informação foi compartilhada pelo gabinete do próprio político na rede social. Segundo a rede americana NBC, o serviço de emergência atendeu a um chamado de parada cardíaca no endereço de Graham, em Washington, D.C. A causa da morte, no entanto, ainda não foi oficialmente confirmada. Nos últimos anos, Graham ficou conhecido por sua relação próxima com o presidente Donald Trump, contra quem chegou a disputar a indicação do Partido Republicano à presidência em 2016. Ele era um dos principais conselheiros do presidente americano em temas de política externa. Trump lamentou a morte do senador, que classificou como uma das melhores pessoas na rede social Truth Social. Ele estava sempre trabalhando e era um verdadeiro patriota americano. Lindsey fará muita falta, muito triste, publicou Trump nas suas redes sociais. Agora, um detalhe que chamou muita atenção, gente, é que horas antes, esse senador ele se encontrou com o presidente da Ucrânia para tratar do fim da guerra da Ucrânia com a Rússia. Gente, horas antes, tá? Inclusive eu vi o aperto de mão dos dois. Ele foi ao encontro do presidente da Ucrânia para tratar do fim da guerra entre Ucrânia e Rússia. E, lamentavelmente, horas depois de deixar a Ucrânia, foi para casa, passou mal e, segundo aí a imprensa, parece que ele teve uma parada cardíaca, né? Ainda não foi confirmada ainda, mas muito triste, gente. O cara estava lá lutando para acabar com uma guerra em nome do Donald Trump, do presidente Trump, claro. E horas depois, a vida dele se foi, gente. O cara lutando para pôr fim numa guerra e acontece uma coisa dessa, gente. Então tá aí um detalhe que chamou muita atenção aí da imprensa, gente, tá? Coloque aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Trazendo aqui o deputado federal Carlos Jordi, gente, tá? O deputado
deputado federal Carlos Jordi acaba de dizer que Lula basicamente está dando um chute na bunda do ministro Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, gente, tá? E tem um motivo por trás aí desse chega pra lá do Lula nos ministros da Suprema Corte, gente, tá? E sim, tem a ver com o escândalo do caso Master e tem a ver com a campanha eleitoral de Lula da Silva. Lula entrou em desespero com alguns escândalos que vêm sendo revelados e alguns que ainda serão revelados contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o Dias Toffoli. Ele já está buscando ali se afastar de todos aqueles que podem prejudicar a sua campanha. É sim, gente, tá? Lula da Silva andando um pé na bunda de ministros da Suprema Corte e o motivo, vocês vão ficar chocados. Vejam só, Carlos Jordi descobriu e vai revelar tudinho agora para vocês. Vejam só. A relação entre Lula e o STF está azedando. Lula, que sempre foi muito grato aos ministros do Supremo Tribunal Federal por toda a ajuda que deram a ele até hoje, agora Lula está soltando a mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lula tem feito reclamações de ministros do Supremo e a razão é o Banco Master. Olha só essa matéria da Veja. A pesquisa e a reclamação de Lula contra o Supremo em ano eleitoral. Petista acredita que a STF tem potencial para desgastá-lo junto ao eleitorado e faz recado chegar ao tribunal. Com o STF em uma crise de imagem sem precedentes, o presidente Lula reclamou recentemente com magistrados da corte de possíveis danos eleitorais que o desgaste de alguns juízes poderia provocar em sua campanha à reeleição. O diagnóstico do petista estava calcado em pesquisas internas do Palácio do Planalto que mostrariam que a vinculação do presidente aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, citados no contexto das investigações sobre o Banco Master, poderiam afetar o desempenho do político nas urnas. A população enxerga o ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli totalmente envolvidos no escândalo do Banco Master. Lula tem se queixado que as explicações dadas pelos ministros não convenceram a população. Aliás, até a ausência de explicações. Porque o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, não explicou nada até hoje sobre o contrato de 129 milhões de reais de sua esposa, sobre as trocas de mensagens com o Vorcaro. E a população enxerga os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli muito ligados a Lula. E ele tem ficado muito contrariado com isso porque isso vai fazendo um desgaste na sua imagem. E Lula tem dito que ele vai, inclusive, fazer defesas da corte, a defesa institucional, mas que terá que fazer críticas aos membros do Supremo Tribunal Federal envolvidos com esse escândalo. Vocês conseguem imaginar isso? Lula, que deve o seu mandato aos ministros do Supremo, tendo que fazer críticas. Talvez seja por isso que recentemente nós tenhamos visto essa matéria aqui, ó, do dia 28 de junho. O alerta de Gilmar Mendes a Lula em meio à preocupação com o desgaste do STF. Essa matéria aqui diz que Lula tem feito críticas nos bastidores ao Supremo Tribunal Federal. E o ministro Gilmar Mendes ficou incomodado com essas críticas e ele deu um alerta a Lula. Olha, você tem feito críticas ao Supremo Tribunal Federal, mas lembre-se que somos nós que poderemos fiscalizar, investigar o TSE nas eleições. Não, é surreal, né? Nós temos que lembrar todos os dias a população da relação que Lula tem com o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Dias Toffoli, porque inclusive o ministro Dias Toffoli foi indicado por Lula para sentar na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. A população tem que estar sempre na ponta da língua de que o governo Lula e o STF é a mesma coisa. Os ministros Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli estão envolvidos com o escândalo do Banco Master, mas Lula também está. Jacques Wagner, o seu líder do governo no Senado, começou com Credit Sexta, o escândalo do Banco Master. O escândalo do Banco Master pertence aos ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, mas também pertence ao presidente Lula. Resumindo aqui para você, gente, tá? Lula não conhece o significado da palavra lealdade, fidelidade, tá, gente? Mas ele conhece o significado da palavra poder. A única coisa que interessa para o Lula é o poder, é se perpetuar no poder. Para o Lula não existe lealdade, fidelidade, não há nada disso. Mesmo sabendo que ministros da Suprema Corte já ajudou ele diversas vezes. E ele não pensa duas vezes. Se for para eu, né, para eu me permanecer no poder, que é a única coisa que interessa para ele, se eu precisar enxotar, né, os ministros da Suprema Corte, eu vou fazê-lo. Para o Lula, a única palavra que ele conhece é a palavra poder. Lealdade, fidelidade, o Lula desconhece. E, né, para ele que está disposto a se passar os seus últimos anos no poder, custe o que custar, nem que para isso ele tenha que rifar
enxotar, escantear, dar um pé na bunda do Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes. Porém, eu acho que isso pode ser um grande tiro no pé, porque, vejam só, e sim, para a nossa alegria, né? Porque o Gilmar Mendes já mandou o duro recado. Ó, Lula, se você precisar da gente lá no TSE, não fique fazendo suas críticas. Mas agora parece que o Lula realmente decidiu abandonar os ministros da Suprema Corte de uma vez por todas. Em nome do quê? Do poder, que é a única coisa que interessa para Lula da Silva. E aí, o que é que vocês acharam dessa decisão do Lula em descartar os ministros da Suprema Corte? Do lado de quem que vocês estão? Eu quero que eles se lixem, gente. Tá? Vamos lá, gente. E o Lindinho, Lindbergh Faria, surtou no meio da rua, gente. É surreal, é surreal. E o motivo do surto do Lindbergh chama-se Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? O Lindbergh Faria completamente surtado, transtornado, enlouquecido. Não sei, gente, o que será que o Lindbergh Faria tomou? Porque é surreal. Vejam a cara dele aqui. Vejam a cara do desespero. O Lindbergh Faria tá completamente desnorteado, gente. Isso aqui parece... Ele não tá no seu normal. Ele ficou furioso com a carta do Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro. E ele tá enlouquecido, tá pedindo socorro, pedindo ajuda, né? E diz que vai judicializar. Ele quer que o Bolsonaro seja enviado de volta para a prisão, para a cela. Vejam o surto, gente, tá? O que será que aconteceu com o Lindbergh Faria, que surtou no meio da rua, pedindo para os ministros do STF, pedindo para Alexandre de Moraes mandar o Bolsonaro de volta para a prisão, regime fechado, de volta para a cela? O homem está surtado, o homem enlouqueceu de vez, gente. Vejam só que nível de desespero chegou o Lindbergh Faria. Vejam só. Olha, estou com a petição pronta para entrar no Supremo Tribunal Federal, dirigida ao ministro Alexandre de Moraes, pela revogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Eu quero explicar a você. Ele está em prisão domiciliar, mas ele está preso. Tem várias medidas cautelares. Uma delas é que ele não pode usar as redes sociais nem dele, nem de outras pessoas. E Flávio Bolsonaro hoje descumpriu isso. Leu uma carta dele. Quero ler aqui para você a explicação. A medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, inclui, obviamente, transmissões, retransmissões, veiculações de áudios, vídeos, transcrições, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Gente, é isso que está acontecendo. E ele declarou o Flávio Bolsonaro como porta-voz do Jair Bolsonaro. Ele quer fazer mais vezes. Ele está testando o Supremo nesse caso. Gente, eles estão fazendo isso porque a campanha do Flávio Bolsonaro não anima ninguém. Ele é fraco, ele é despreparado. Aí estão mudando a estratégia. É como se o candidato fosse Jair Bolsonaro e coloca o quê? Um porta-voz. Então eles estão afirmando que vão fazer isso novamente. É hora de ter uma posição firme do Supremo. Esse cara já tentou romper a tornozeleira eletrônica. Vocês lembram? Depois, 10 armas em casa. E agora, essa outra provocação. Na minha opinião, só tem um caminho, que é o Supremo colocar de novo o Bolsonaro na papuda, revogando essa prisão domiciliar, porque ele vai tentar, sim, interferir no processo eleitoral. É como se Jair Bolsonaro quisesse assumir o lugar do Flávio Bolsonaro, que não é mais candidato a presidente, é agora apenas um porta-voz. Desespero, gente. Isso aqui chama-se desespero, gente. Olha a cara do Lindbergh Faria. Isso aqui, gente, é a cara do desespero, tá? Vejam bem aqui, ó. Isso aqui é a cara do desespero, gente. Tá do desespero. Surtado. Foi pro meio da rua para gravar vídeo, dizendo que... Grande surpresa para nós, né? Que vai pedir socorro pro Alexandre de Moraes, vai pedir pro Moraes mandar o Bolsonaro de volta pra prisão. Meu Deus do céu. E vai longe. Encontraram 10 armas do Bolsonaro. Fez um estardalhaço. Quem não se lembra daquele vídeo que ele postou dizendo que o Bolsonaro ia fugir pra embaixada dos Estados Unidos? Bolsonaro tem que ser preso porque ele vai fugir pra embaixada dos Estados Unidos. O que aconteceu? Aconteceu nada. Meu Deus do céu. Esse povo não cansa de passar vergonha. Lindbergh Faria.
Não cansa de passar vergonha nas redes sociais. Aí completamente desvairado, surtado, né? O que aconteceu com o Lindbergh Farias, gente, tá? Isso é uma vergonha, né?